dia a todos, sou a Maria e hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos, né, como está acontecendo aos sábados nos últimos meses, enquanto não podemos nos reunir presencialmente, né, e dar continuidade à programação normal da casa da Associação Irmão Benedito. Então nós nos encontramos virtualmente trazendo alguns temas para nossa reflexão, né? O que tem muito nos ajudado, tanto a ter mais conhecimento, estudar um pouco mais, tanto quanto nos mantermos unidos, né? Isso é muito importante e necessário. Além disso, eu queria pedir desculpas porque eu estou um pouco rouca e estou saindo de uma sinusite. Talvez eu tenha que beber um pouco de água durante a nossa conversa por conta da tosse. Então, me perdoem se isso acontecer. E outra coisa muito importante também que eu quero falar e dizer que estamos muito felizes, que desde o dia 26 de junho, a Missão Irmão Benedito se encontra em Portugal. Aqui como no Brasil, lá também as reuniões presenciais não estão acontecendo, né? Mas o tratamento espiritual à distância se iniciou no dia 26, sob a direção do irmão Bento, o que nos deixa muito felizes, né, e agradecidos. Então, esse momento, né, essa data 26 de junho, ela ficará guardada em nossos corações e será um marco, né, porque ela aí vai nos dizer, nos mostrar o início da história da Missão Irmão Benedito em Portugal. Então, estamos muito gratos a todos que fazem parte dessa grande família, que estamos juntos, né, nessa missão abençoada da Missão Irmão Benedito, que tanto nos engrandece, nos auxilia, né, nos presenteia com tantos momentos de amor. E que essa missão, ela cresça, né, em sabedoria, em compaixão, em comunhão, né, caridade, e tendo Jesus como nosso mestre, nosso guia, conduzindo essa missão abençoada, que ela se cresça cada vez mais, né? Estamos muito gratos. E para dar início, né, quem quiser colocar um copinho com água, para que a nossa equipe espiritual fluidifique, né, em favor do nosso benefício no final da reunião, fiquem à vontade. E hoje o nosso tema vai ser sobre a prece, né, esse momento de comunhão com Deus, né, tão necessário e que nos auxilia em nossa caminhada, né, e que deve ser assim. Então, eu vou começar falando sobre um questionamento feito aos espíritos, né, a questão 659 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz em relação à prece. E aí ele pergunta o seguinte: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece você pode louvar, pedir e agradecer. Eu achei muito interessante que ele deu um passo a passo, né? Então você pensa em Deus, se aproxima de Deus e coloca-se em comunicação com ele. Divino, né? Então, e aí está o nosso pensamento, dando condições, né? Sendo primordial, fundamental para que a gente faça, né, esse intercâmbio. E no livro Pensamento e Vida, editado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico, tem um capítulo, no capítulo 10, ele fala sobre a oração. E aí eu peguei um parágrafo pequeno que ele fala o seguinte: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E exatamente sobre esse intercâmbio que eu queria conversar um pouquinho, né?
refletir com vocês. De que forma, né, a ação da prece acontece? De que forma nosso pensamento chega a quem nós direcionamos? E aí, para isso, eu vou fazer uma leitura do capítulo 27, Pedis e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, itens 9 e 10, que esses itens tratam da ação da prece, transmissão do pensamento. Vou ler na íntegra, né, para não ter nenhum equívoco. E diz assim: a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. Então ele fala que nós conseguimos compreender a ação da prece através do Espiritismo, porque o Espiritismo ele ajuda a esclarecer como se processa a transmissão do pensamento, né? Seja daqui para lá ou de lá para cá. E para que a gente possa compreender isso com mais clareza, é preciso que a gente se imagine, né? Todos imersos, mergulhados no fluido universal, que existe, criação de Deus, e que existe em todo o espaço. Ele permeia todo o espaço. Assim como a gente aqui na Terra, para poder entender um pouco melhor, nós temos no planeta Terra a atmosfera, né? Uma camada que ela está em todo ao redor da planeta Terra. Então, todos nós que estamos no planeta Terra estamos mergulhados nessa atmosfera. E ele prossegue. O fluido recebe o impulso da vontade. O fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então ele fala que o fluido universal recebe o impulso da nossa vontade, o fluido ele é o veículo do pensamento, desculpa, assim como o ar é o veículo do som. E qual é a diferença? Como o fluido permeia em todo o espaço, ele não tem nada que o impede de chegar em todos os lugares, diferentemente do ar aqui na Terra, que é circunscrito, né? Então, a vibração do ar, ela é circunscrita aqui na Terra. A vibração do fluido universal, ela permeia todos os lugares. Ela chega à eternidade, se estende à eternidade. Então, sendo assim, quando o pensamento ele é dirigido a qualquer ser sobre a Terra, né, no espaço, existe uma corrente fluídica, ela é estabelecida para que o pensamento ele seja transmitido. Então, ele fala assim, dessa forma. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. E ele continua. A energia dessa corrente, né, está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, uma energia é estabelecida na corrente fluídica de um para o outro, né, de quem está emitindo a prece, né, até o ser que a gente dirige a prece, é formada uma corrente fluídica e a vibração energética vai depender dessa corrente fluídica, do nosso pensamento e da nossa vontade.
E ele continua: é assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Eles nos dizem, os espíritos, né, já no item 15, ele fala o seguinte: o poder da prece está no pensamento. Então, olha que o quanto nós temos que vigiar nossos pensamentos, né? Então, os pensamentos direcionados ao bem, pensamentos edificantes, do amor, da compaixão, integrados à nossa vontade sincera, vinda do coração, de querer ajudar, de querer auxiliar o semelhante, praticar a caridade, eles resultarão em vibrações salutares nessa corrente fluídica no momento da prece. Então, a forma como nos colocamos, os sentimentos que nos são vindos do coração, com toda franqueza, com todo amor, com toda compaixão, com toda vontade, ela vai se transformar numa energia salutar que vai chegar aonde desejamos. Então, assim, por exemplo, né, a gente tentando exemplificar, no momento que nos colocamos para um trabalho, tratamento à distância, né, e a cura, se temos essa condição de pensamento e vontade, as energias que possivelmente possam ser utilizadas também serão salutares e mais benefício, e mais facilmente elas serão utilizadas em favor dos nossos irmãos. Então, né, se instruir, disciplinar nossos pensamentos se faz necessário, né, como Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Obviamente, claro que a oração é sem dúvida uma bênção que nos ajuda a equilibrar nossos pensamentos. E o vigiar é manter esses pensamentos em equilíbrio, né? Porque ainda somos muito frágeis, somos aprendizes, alunos nessa escola da Terra. Então é muito fácil nos perdermos nos nossos pensamentos e nossos desejos. E a prece, ela nos direciona, ela nos centraliza. Então, mas há preciso esforço e perseverança, né? Para com as nossas fragilidades também. Então, cada um de nós pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual adequada para os trabalhos no bem, se assim for a nossa vontade. É pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos, né? Dito pelos espíritos. E aí, o Emmanuel, né, novamente no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre o potencial da vontade, né? Ele fala que a vontade é o maior potencial do espírito, é um atributo do espírito e um dos maiores. Ele fala: a vontade é a maior de todas as potências que há no espírito. E interessante que ele faz uma comparação da nossa mente como se fosse um escritório, né? Imaginemos um escritório com vários setores, né? Assim a nossa mente. Nossa mente, ela tem um gabinete, né, da vontade, tem um gabinete do desejo, da inteligência, da memória e tantos outros que compõem o nosso campo mental. E aí, sobre todos esses gabinetes, existe o gabinete, a gerência da vontade. Ela é uma gerência esclarecida, né? Ela governa todos os outros setores da nossa ação mental. Pela vontade, nós ou apertamos o botãozinho e colocamos em movimento, né, tudo aquilo que é pertinente, né, à nossa conduta como filho de Deus, ou nós deixamos na inércia, paradinhos. E aí, a gente precisa, né, trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para poder ver qual é a nossa vontade, como a nossa vontade está influenciando a nossa vida, né, as nossas atitudes, as nossas ações. E durante a prece, é ela que vai nos conduzir, vai conduzir o nosso pensamento. Então estejamos atentos para isso, né?
E eu vou também vou contar um trechinho de um outro livro, que é do André Luiz dessa vez, né, do espírito benfeitor André Luiz, no livro Os Mensageiros, né, que é uma excelente fonte de leitura, de conhecimento. Psicografado também pelo nosso queridíssimo Chico Xavier. O capítulo 25, ele fala dos efeitos da oração. E aí ele conta, o André Luiz, ele está na colônia, então ele está aprendendo em vários momentos da sua vida espiritual. Então ele é convidado pelo Aniceto, que está o ajudando, a fazer parte de um momento de intercessão. Vai acontecer uma oração, uma intercessão por irmãos que estão desencarnados, mas estão em sofrimento, ainda estão adormecidos, porém muito revoltados, não aceitando o desencarne, muito perdidos ainda. Então, vai haver um momento de prece, de oração no salão. A irmã Amália foi convidada para fazer a prece, a oração, e eles vão acompanhar para aprender um pouco mais sobre isso. E André conta que no momento que eles estão no salão, no momento que a irmã Amália inicia a prece, ele fica perplexo com tanto amor, com tanta luz, com cada movimento que acontece, que ele consegue observar e ver através da prece, no coração das pessoas, a luz que sai, os flocos que caem sobre todos, inclusive sobre os irmãos, e aí ele vê os irmãos acordando daquele sono profundo, sendo reparados, e ele fica abismado com tudo aquilo, muito cheio de interrogações, de dúvidas, porque ele não conhecia aquele momento, ele nunca tinha passado por aquilo. E ao final de tudo, que é um capítulo bem grande, Aniceto, percebendo a perplexidade do André, ele chega, o André está junto com outros dois companheiros, ele chega e fala o seguinte: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, olha que lindo, Ele fala que nenhuma prece fica sem resposta. Então, por mais que nós imaginemos, por mais que a gente possa achar que não fomos atendidos, fomos sim. Dependendo da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa prece mais sincera e profunda, com todo o amor que nós temos, ela vai ser ouvida e atendida. Mas nem sempre ela pode ser atendida da forma como nós desejaríamos. Então, é essa compreensão que nós temos que ter. Ela é atendida da forma necessária para nosso crescimento espiritual, para nossa evolução. E já caminhando para o final da nossa reflexão, eu vou ler um trechinho, da Revista Espírita de 1865, onde Kardec ele aborda um tema, a mediunidade curadora. Essa parte que eu separei, ela fala sobre as qualidades morais, e diz assim, é bem pequeno. As qualidades morais do magnetizador, de nós, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressante de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Qualidades estas que todos nós podemos, através da prece e dos nossos esforços, mudar nossas atitudes, pensamentos e nos aproximarmos dos bons espíritos que, sabendo das nossas dificuldades, irão nos auxiliar. Ele segue. Irão nos auxiliar se formos sinceros, humildes de coração
E por este motivo, a importância de estarmos sempre nos cuidando, refletindo sobre o que podemos melhorar e as virtudes que podemos conquistar, pois só assim seremos melhores instrumentos, segundo a vontade de Deus, e teremos o concurso dos bons espíritos. Então, meus amigos, essa reflexão que eu queria deixar neste sábado, né? O quanto devemos orar para nos mantermos em equilíbrio, né? Para alcançar o equilíbrio, para agradecer, para pedir, para glorificar, para trabalhar, né, em prol dos nossos irmãos. Então, dizer para vocês que o quão grande, o quão maravilhoso é essa comunhão com Deus através da prece, né? E que a gente possa vigiar para manter os nossos pensamentos em equilíbrio. E aí, tendo a vontade e o pensamento em equilíbrio, seremos instrumentos mais apropriados para o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, espero que a gente tenha aí uma reflexão bem construtiva, né? Que a gente pare para pensar um pouquinho sobre isso. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje. Então eu peço a vocês, a todos, né, que fechamos os olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus e que pedimos a Ele, né, que nos ilumine, nos oriente, que nos dê sabedoria para entendermos os nossos propósitos, né, que nos são apresentados, que a gente possa conseguir, através da prece, da oração, da humildade, nos conectar com o Pai e assim, através da nossa modificação interna, nos evoluirmos, né, assim como Deus o quer. Então, que sejamos abençoados, que tenhamos um sábado de muita alegria, com muito amor, e que todos os irmãos sejam amparados, que estão em sofrimento neste momento, que sejam amparados por Maria e por Jesus. E pedimos aos nossos benfeitores, aos nossos irmãos queridos que nos acompanham, que essa água seja fluidificada e transformada no medicamento que cada um precisa neste momento. Obrigada, Senhor. Fiquem todos com Jesus. Obrigada, meus irmãos. Tenham um bom sábado.